Então, nós temos o modelo básico, né, de uma viga, né? Quando você trabalha com a viga, você trabalha com o conceito, né, de sós seccionais, né? Na verdade, as estruturas elas sofrem tensões, essas tensões provocam deformações, deslocamentos, né, que nós trabalhamos com o conceito de deformação, mas para nós, dentro da engenharia, é mais interessante em trabalhar com resultante de tensões, que nós chamamos, né, os esforços seccionais. Por quê? Porque é numa seção que o esforço vai estar atuando. Ao longo da seção, você vai criar o quê? Um diagrama, né, de esforço seccional. Pode ser momento fletor, momento torsor, né, pode ser esforço normal, esforço cortante. Então aqui a gente consegue ver que no elemento de viga, tem aqui os cortantes aqui, ó, cortante em Z, né? Tem um momento em Z que gera flexão, né? Um momento torsor, um esforço normal aqui, axial, que é M, outro cortante aqui, né, VY, e outro momento fletor aqui. Então, numa estrutura assim, espacial, que a gente chama, a estrutura mais real possível, nós conseguimos trabalhar com esses 6 esforços seccionais. Quando a gente trabalha no plano, a gente simplifica, né, para um momento fletor, né? Pode às vezes surgir a torção, o esforço axial e o cortante, né? Naquela direção onde a gente está preponderante. Então, pelo equilíbrio, né, da estática, nós temos aí o somatório das forças, né? Numa direção, né? Nós temos o quê? Que controlar as forças que estão atuando em 3 direções, né, do nosso sistema. Aqui o sistema, né, X, Y, Z, a somatória das forças, né? Tem que ser nulo. No nosso caso, porque como no nosso caso a gente quer que a estrutura permaneça em estado, né, de equilíbrio, parada, então aqui seria, né, justamente somatório das forças, né, aqui, ó, igual a 0. Mas ela vem desse princípio, né, nós vimos lá, de massa vezes aceleração, né. A aceleração eu vou botar aqui embaixo, né. Na verdade, num avião ou qualquer outro instrumento que esteja em movimento, a gente vai ter a massa sofrendo aceleração, né? Então, no nosso caso, nossa aceleração a gente quer que seja o quê? Nula, né? Então, por isso, né, o somatório das nossas forças aqui são 0. Da mesma forma, esses momentos aqui, nós não queremos que esses momentos provoquem o quê? Movimentos, né? Que deixem a estrutura instável. Então, o somatório dos momentos também nas 3 direções seria nulos, né? Para manter o equilíbrio da estática. Aí existe, né, de forma resumida, né, que vocês já estão vendo na estrutura, estruturas que são o quê? Estruturas isostáticas, né? A estrutura isostática é a estrutura que o quê? Que o número, né, de incógnitas, né, é igual ao número de equações para resolver o sistema. Por exemplo, esse caso aqui, ó, vou chamar aqui A, né, aqui B, e C e D. Aqui, ó, como é um vínculo de segundo gênero, eu vou ter um VA, né, um cortante, né, e vou ter aqui um HA, outro cortante, porque aqui ele não suporta momento. Aqui, ó, tá livre aqui, eu só vou ter aqui um VB. Então eu tenho quantas incógnitas? Eu tenho 3 incógnitas aqui. Aqui, quantas equações no plano? Eu tenho 3 equações também, né? Então essa estrutura aqui é isostática, né? Isso aqui. Uma estrutura hipostática, né? O número, né, de incógnitas, né, é menor que o número de equações. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu teria aqui um V, né? Se eu chamar aqui de A, aqui B, aqui C e D, eu só tenho reagindo aqui um VA, né? Aqui um VB. Então eu teria 2 equações, 2 incógnitas e 3 equações. Significa que se eu aplicar uma força nesse sentido aqui, ela vai se mover. Existe um carrinho, né? Uma estrutura autoportante que sirva para ter movimento. Então, nesse caso, a minha equação, né, seria somatório das forças, né, massa vezes aceleração, né, porque eu estava querendo que houvesse movimento. No nosso caso, a gente não quer que haja movimento aí, né. Então, aqui a estrutura hipostática ela vai cair, porque ela vai sair da posição original que nós estamos pretendendo. As outras estruturas que têm mais incógnitas, né, do que equações, nós chamamos de estrutura hiperestática, que é o que a gente vai ver na disciplina posterior, a isostática e a estática, né? Aqui B, C, D. Se tiver muito rápido, vocês me falam aí. Tá tudo ok até aqui? Então aqui, ó, eu tô com um momento, né, em A, ó. Aqui eu tô também com um cortante, um VB, um HB, né, e um momento em B. Aqui, ó, eu tenho quantas equações? Eu tenho 6 equações e 3 incógnitas aqui no plano. Então eu não consigo resolver pelas equações, né,
dos somatórios, né? Eu preciso de informações, né? Que nós vamos começar a aprender hoje na disciplina de estática, justamente como é que surge a solução para a gente resolver um problema de estrutura hiperestática. Do ponto de vista de segurança, a estrutura hipostática já cai. A isostática, ela só tem o quê? Só tem a quantidade de vínculos suficientes para a estrutura ficar estável. Então, quando você for fazer uma execução, é melhor você executar uma estrutura hiperestática. Mas a estrutura hiperestática, você tem que ter mais conhecimentos para você poder obter os esforços, né, seccionais dessa estrutura hiperestática. Mas do ponto de vista de segurança, por exemplo, aqui, essa estrutura aqui, ó, se ela der um problema, né, nesse vínculo aqui, aqui não tem momento não, ó. Aqui não tem momento não, perdão, coloquei errado aqui, ó. Aqui é um vínculo, são dois vínculos de segundo gênero. Aqui, na verdade, ó, é só 4 equações. 4 equações. Eu tenho, né, somente 4 equações. Mas continua sendo estrutura hiperestática. Então, um vínculo de segundo gênero, se ele houver uma falha, o que é uma falha? Você botou ferro na estrutura de concreta, aquele ferro foi pouco, né? Aí formou uma rótula aqui. O que acontece? Formou uma rótula. O vínculo de segundo gênero, né, já é uma rótula, mas aí o que acontece? Houve algum problema aí, né, de recalque, algum movimento, e houve o quê? Tornou-se um vínculo de primeiro gênero. Tornando-se um vínculo de primeiro gênero, ainda continua tendo aqui, isso aqui, ó, uma reação aqui, duas aqui, continua sendo isostático. A estrutura não cai se ocorrer essa situação aqui. Ela só vai cair depois, né? Se, por exemplo, se aqui, essa peça toda aqui, por exemplo, houve um recalque, toda essa base aqui cedeu, aí sim, fica só duas, né? Dois vínculos de apoio e a estrutura cai. Então, ou seja, do ponto de vista de segurança, para a estrutura, né, que é hiperestática, ela vai se tornar primeiro isostática e depois hipostática para ela vir a colapso. Quando você corta uma seção aqui, né, por princípio, né, do equilíbrio, né, no plano, eu tenho 3 equações. Essas 3 equações me geram sempre 3 incógnitas. Quais são as incógnitas? Um esforço normal, um esforço de momento e um esforço cortante. Quando você corta uma seção qualquer da barra, de uma barra qualquer. Então, os comportamentos, né, e os tipos de estrutura, né, a gente trabalha, né, com o princípio da superposição. Por que é a superposição? Vocês viram a superposição baseada no princípio, né, que nós estamos trabalhando na fase elástica. Fase elástica. O que é essa fase elástica? Essa fase elástica é uma fase que permite, né, que, por exemplo, você aplica uma carga inicial e depois você acrescenta outra carga e ela é a mesma coisa que eu acrescentar essas duas ao mesmo tempo. Né? Depois que você retirar, né, uma carga dessa aqui, ela volta, né? Ela tem esse deslocamento aqui, D1. Com a carga P1. E tem um deslocamento aqui, ó, D2. Com a carga P2. Com essas duas cargas, ela vai ter um novo deslocamento aqui, né? Que é fruto, né, do D1 mais D2, né? Isso aqui, no princípio da matemática, tanto faz eu acrescentar D1 o D2, a ordem não vai alterar nada, no final vai dar o mesmo princípio, né, da parte elástica. Isso permite que a gente faça superposição de efeitos. As estruturas em barras, né, elas têm classificações e tem também estruturas mistas. Né? No dia a dia, a execução das estruturas, elas levam em conta o quê? As estruturas mistas. E aqui nós temos o quê? A viga, né, que nós podemos dizer tem viga tanto no plano, né, ou viga espacial. Tem a treliça, né, pode ser plano espacial. O pórtico, plano também ou espacial. O pórtico já é uma junção de vigas, né, com pilares. O sistema de grelha, né, também. Né, a grelha, que aí ela é usada, né, dependendo da situação, ela pode ser, né, uma ideia de uma laje nervurada ou uma grelha, né, dependendo do espaçamento que nós temos aqui, né, entre uma peça e a outra. Cabos, né, escoras e tirantes, né. E aí vocês dêem uma lida, né, para poder consolidar o conhecimento de vocês. Né? Todas as seções que a gente corta aqui, né, como diz, vai surgir incógnitas, né, de esforços. Né? E tem uma convenção, né, que a gente adota. Né? Essa convenção clássica, né, é que está tracionando, é positivo. Está comprimindo, é negativo. Torção, né, entrando é positivo, torção saindo é negativo. O momento tracionando embaixo, ó, porque aqui quando eu boto para cima, a tração vai ser embaixo, né? Assim, ó. É positivo a tração embaixo, né?
tração, né, em cima é negativo, o cortante subindo pela esquerda é positivo, descendo, né, pela direita, né, é positivo, e o outro ao contrário, né. Seriam essas convenções que nós vamos seguir, né. Essas convenções elas seguem, né, a base, né, do modelo também europeu. O americano eles inverte algumas questões, né, em relação aos momentos. Então aqui vocês aprenderam, né, a obter, né, as equações diferenciais, né. Só que qual é o problema da equação diferencial? Toda vez que você for fazer, você tem que montar uma equação diferencial em função das cargas que estão sendo aplicadas, né? Então isso demora muito, esse processo. Então qual foi a ideia? A ideia é nós trabalharmos, né, com obtenção de esforços seccionais, né, monitorando as seções principais do elemento. Né? E aqui eu sei que vai dar zero, ó. Eu posso monitorar a seção. Aqui onde vai ter uma singularidade, aqui eu também monitoro essa seção, e essa monitoro essa, monitoro essa. Obtendo isso aqui, eu traço o diagrama, né, que a gente chama de diagrama de esforço, né. Então, basicamente a ideia vem disso aí. Isso dá a base para surgir o método das forças. Primeiro surge o método das forças, né, e a gente vai ver depois que o método da força não é bem assim, do ponto de vista aplicado, né, não é o mais correto, porque nós aplicamos cargas, né, e obtemos, né, deslocamentos. O método das forças você aplica, né, deslocamentos e obtém força. Já o método de deslocamento, que foi desenvolvido posteriormente, você aplica a carga e obtém deslocamentos, né. Os métodos depois que a gente vai ver na disciplina de hiperestática, né. Na isostática a gente vai ver ainda algumas coisas, né, de sistemas isostáticos para consolidar o conhecimento de vocês. De onde é que surge, né, a ideia do princípio de trabalhos virtuais? Né? Vem do princípio energético, né, que vocês viram nos componentes, né, de resistência, provavelmente resistência 2, né, que veio a parte energética. A questão de energia, né, é filosófica, é filosófico, de fato, né, porque a gente consegue, traz o conceito de trabalho, né, de energia mecânica, mas a gente sabe, por exemplo, quando você está usando uma peça ou um mecanismo, né, existe também energia térmica e outras energias também devido a outros tipos de influências que existem na natureza. Do ponto de vista mecânico, que é o nosso caso, o mais preponderante, né, trabalho para o nosso caso é o trabalho mecânico. Porque para nós é o que mais interessa. Mas hoje já tem algumas, né, trabalhos, né, que nós temos aí, por exemplo, interação, né, fluido-estrutura, interação, né, com outros tipos de mecanismos, né, de outros tipos de... Por exemplo, você pode ter um micróbio, né, por exemplo, causando oxidação num concreto armado, né, ele pode trazer colapso na estrutura. E aí são outros tipos de interações também que já são estudadas dentro da engenharia, para poder dar soluções aos problemas que têm surgido, né, ao longo do dia a dia. Aqui, o princípio do trabalho mecânico, né, vem lá, né, da questão da molinha, né. Você tem uma molinha aqui, você tem uma força aplicada, né, você tem um comprimento inicial, né, tem uma rigidez, né, e aí você tem um deslocamento, né, x aqui, né. Então F K, né, a rigidez é o deslocamento vezes x, né? Então esse trabalho aqui, né, o trabalho seria força, né, vezes, né, o deslocamento, né? A gente trabalharia com isso aí, né? Então a força aplicada vezes o deslocamento, né? Esse deslocamento que ocorreu, né? Quando você faz um diagrama, né, um ensaio de laboratório, né, você traça um diagrama, se for na fase elástica, né, você vai ter o que? É proporcional. Né? Quando chegar na fase plástica, né, por exemplo, o aço ou o concreto vai mudar aqui, a gente já não consegue, né, ter uma relação, né, aqui proporcional. Então você pega aquele lá, vai lá no laboratório, né, uma barrinha, você estica aqui, ela tem um deslocamento, tem um comprimento inicial, né? Então nós sabemos, né, aqui, né, que o princípio aqui, né, do deslocamento, né, sobre o comprimento, nós chamamos de deformação, né, e é uma medida, né, adimensional. E aqui nós sabemos, né, aplicamos o conceito de a tensão, nesse caso aí axial, vai ser a força aplicada sobre a área, né, da seção.
Nós podemos pegar aqui, né, a tangente, né, ali, ó, tangente de alfa, né, quando você faz a relação tensão da formação, você tem a tangente de alfa, né, vai ser o sigma sobre E, né, sobre a deformação. Essa tangente de alfa nós chamamos de modularidade, né, então aí surge, né, a lei de Hooke, sigma modularidade, né, vezes deformação. Nós podemos aqui colocar aqui, ó, essas relações, né, de deformação, não, tensão, modularidade, deformação aqui substituindo, né, é delta sobre L, e aqui P sobre A, né, então modularidade, delta sobre L. Então aqui você pode encontrar o valor de delta, né, vai ser PL, né, dividido por EA. Esse EA aqui é aquela rigidezinha da molinha, né, que a gente viu aqui, ó, a rigidez é o movimento, né, deslocamento, que nós chamamos, né, aqui nesse caso axial é A, né. Então aí vocês já viram essas demonstrações, e o trabalho, né, seria o que? Integral, né, integral, né, a área disso aqui, né. Então aqui fazendo uma variação, né, como nós vimos aqui, um delta deslocamentozinho, o trabalho aqui seria essa área de triângulo aqui, né. Então aí tá aí, ó, metade, né, a energia de deformação, metade de P vezes delta, né. Esse P vezes delta, né, se eu for trabalhar em função do volume, né, eu posso pegar ali, ó, P, né, o P ali, ó, P como sigma A, né, P dessa fórmula aqui, ó, P é sigma vezes A, né, e o delta, né, que é o do trabalho, o delta, nós pegamos aqui o delta, o epsilon, a deformação vezes o comprimento, né, substituindo lá, né, nessa fórmula aqui, ó, vai ter P, né, sigma A, né, sigma A aqui, ó, vezes o epsilon L. Quando eu for integrar em função do volume, eu tenho que dividir pelo volume, né, o volume é A vezes L, né, e boto dV aqui, então corto o A aqui, corto o L, então vai ser a integração, né, da tensão vezes a deformação em função do volume, que aí seria, né, a equação, né, em função de tensão e deformação, né. Ela é muito usada dessa forma, né, para a parte de solos, né, e menos para a gente, muito mais ligado para solo, né. Então aí você vê que a energia da deformação, né, é metade, né, da integração, né, de sigma E, né, que daria meio de sigma E, que seria a área daquele triângulo ali, né. Da mesma forma, né, aqui, ó, temos o deslocamento, ó, que foi o que a gente pegou, PLA, né, onde o EA vai ser rigidez, no caso axial. Se nós fizermos um ensaio, né, um ensaio também de torção, né, vai ter um ângulo de abertura, né, um θ lá. Então, que você faz um diagrama, né, da torção versus deslocamento, também vai dar esse comportamento aqui proporcional. O trabalho seria também, né, metade, né, disso aqui, né. Então, aqui nós podemos ver aqui, ó, as relações, né, da tangente de alfa, né, ou tangente aqui desse alfa linha, né, desse abertura, né, vocês viram lá, né, desse alfa, né, que seria essa aqui, em função da tensão, né, tensão de torção e o ângulo de abertura, né, o ângulo de abertura aqui da torção. Aí dá um alfa, né, essa fórmula aí, ó, T tangente de alfa, né, seria o que? Esse G, né, coeficiente proporcional, né, de modularidade transversal, né, vezes esse ângulo de abertura aqui. Da mesma forma, a gente vai chegar à integração, né, vai ser metade, né, a área do triângulo aqui, né, que vai ser a tensão de torção e o ângulo, né, de rotação, né, da torção. Se continuar os processos, né, nós vamos ter que para a parte axial, né, numa peça, né, que vai estar onde? Vai estar no espaço aqui, ó. Então você vai ter tensão, né, em X, vai ter em Y e vai ter aqui em Z, né. Então você vai ter as partes axiais, ó. Tensão e deformação na direção, tensão e deformação na direção, tensão e deformação na direção. E vai ter as partes das componentes, né, devido ao cortante, né, e devido ao torsor, né? O cortante, né, deixa eu ver onde é que está aqui o cortante, ele não mostrou. Vou ter mostrado, né?
Então, no final, pode chegar de forma compacta, né, que a energia de deformação é a metade, né, do somatório, né, das relações de tensão com deformação. E aí, tensão e deformação, né, e tensão de rotação, né, e de giro, e o ângulo de giro, de rotação. Então vão ter 3 partes de translação e 3 partes de rotação. Aí tem os teoremas, né, de Castigliano, né, vocês dão uma lida nisso aí, né. Isso aí foi visto em resistência. Então o importante para nós aqui seria, né, a parte, já entrar aqui na parte do teorema dos deslocamentos virtuais. Então, de forma resumida, tudo bem até aqui? Tudo ok? Podemos prosseguir? Então aqui, o teorema dos deslocamentos virtuais. Por que a gente sai daqui? Porque engenheiro é assim, a gente tenta simplificar as coisas, né? E fazer de forma mais rápida, né, e mais simples, né, o processo. Então você saiu lá daquelas integrações que tinha, né, e é importante vocês terem visto aquilo, né. Nós também trabalhamos com tensão aqui. Quando hoje a gente está trabalhando com patologia, vendo fissura, é razoável a gente trabalhar com o conceito de tensão, deformação, porque a gente vai acompanhando, né, cada quadrículazinha dessa aí, né, da viguinha, nós podemos acompanhar o que está acontecendo em tensão de formação e por que está surgindo a fissura, né? Então, já existe estudo hoje, que é a teoria chamada teoria de danos. Eu trabalho também com essa parte de teoria de dano, que você faz o uso, né, também desse conceito de tensão aqui. Mas para nós aqui que está tentando obter esforços e dimensionar a peça, não compensa. Então, como a gente sabe que o trabalho é força, né, vezes distância, né, ou aí a gente tem aquele conceito, né, que o trabalho é força vezes distância, né? E o momento seria uma rigidez, né, vezes a rotação, né? Uma rigidez e rotação, né, vezes o ângulo de rotação. Seria mais ou menos isso aí, né? Então seria P, né? Não, é trabalho, peraí. MK θ, né? E F KX, né? Aí fica complicado, porque mas são rigidez diferentes aqui, né? Então o trabalho seria força vezes deslocamento, né? Ou na parte de rotação, é esse conceito aqui, né? A tensão devida, né, gerada à rotação e o ângulo de rotação, né? Então aqui, se você aplicar várias cargas, né, numa peça de uma estrutura, você vai ter o que? As cargas, né, vão provocar deslocamentos. E se você aplicar variação, né, no deslocamento de cada uma dessas cargas, vai também ter a variação dos deslocamentos, né? Que aí você está vendo aí, né? Porque é elástica, né? Então você vai ter um deslocamento inicial, mais a pequena variação, né? Então, do ponto de vista, né, se a gente lembrar daquele diagrama, né, de tensão e deformação, o que vai haver? Vai haver um acréscimo, né? Um acréscimo de deformação aqui, ó, e um acréscimo de tensão. Esse acréscimo de deformação e tensão vai gerar isso aqui, ó, de trabalho, né? Vai gerar isso aqui de trabalho. O que é aproveitado? A gente aproveita só essa parte aqui, ó, de baixo. Por quê? Porque quando você está integrando ali o valor de 1/2, né, da variação do ângulo, da variação, que isso é muito próximo, né, de zero, né? Então é descartado. Ah, isso aí influencia em alguma peça estrutural? Sim, influencia. Se aqui a gente trabalhar com grandes deslocamentos e grandes deformações, isso aqui tem que ser levado em conta. Ah, quando é que tem grandes deslocamentos, grandes deformações? De tsunami, né, furacão, terremoto, né, e vários fenômenos que aí você tem que levar em conta essas pequenas variações aí, porque essas pequenas variações, na verdade, elas podem provocar, a gente chama de instabilidade, né, na estrutura, e essa instabilidade levar ao colapso global da estrutura. Como a gente está trabalhando aqui com a hipótese pequenas deformações, pequenos deslocamentos, isso aqui vai ser ínfimo, né? Então você pega somente essa parcela aqui, ó, e acrescenta. Então aí, ó, essa variação da energia de deformação vai ser uma variação, né, em função do volume, né? Que como a gente já sabe que a integração é o que? É a tensão, né? Então aqui está a tensão, ó, vezes o DE. Tensão vezes DE. E a outra parcela que estaria lá, né, metade, né,
do DE vezes o DΔ, que a gente está descartando. Esse pedaço aqui está descartando, né? Então a gente está pegando o quê? Que a carga, né, o trabalho, né, o trabalho aqui externo, né, seria a força, né, vezes a variação do deslocamento, né, porque vai ter uma variação do deslocamento, mais metade, né, da variação ali, ó, da variação da tensão aqui, ó, tensão vezes a deformação, que seria essa parcela aqui, ó. Então ali o trabalho, né, o trabalho lá externo, cadê o diagrama? Ele não botou o diagrama aqui, rapaz, que coisa. Ó. Mas a gente vai considerar aqui, ó, esse pedacinho bem aqui, ó. Tá vendo? P vezes d delta, né? Ó. Esse acréscimo lá, né? É integral de P vezes d delta linha. Esse pedacinho aqui está descartado também, né? Assim como vai ter P vezes delta linha, né? Que vai ser a carga externa. Internamente nós vamos ter aqui, ó, essa outra parcela aqui, né? Da tensão da deformação. Então é por isso que está aqui, ó. P vezes o delta, né? Vai mais metade, né, de delta P DI, né? O metade de delta P DI, ó, seria essa aqui, ó, nesse diagrama que a gente vai ver aqui. Um delta P seria um pedacinho bem aqui, ó, em cima, delta P, né, linha, né, vezes DI, que daria essa parte triangular, né, triangular. Da mesma forma que eu mostrei do outro, né? Então, no final, aqui também é muito pequeno, você descarta. Você vai aproveitar P vezes delta, né? Ó, que é o trabalho, né, externo, com tensão, né, vezes a variação de deformação, que é o trabalho interno, em função do volume. Então, aí, ó, o trabalho externo vai ser igual que o trabalho interno, descartando aquelas parcelas ali, né? Porque nós estamos trabalhando com a hipótese de pequenas deformações, pequenos deslocamentos. Esse é o teorema, né, dos deslocamentos virtuais, né? Por que deslocamentos virtuais? Porque nós estamos agora trabalhando aqui com o que a gente chama de variacional. Nós estamos fazendo uma pequena variação no deslocamento, vai provocar o quê? Pequena variação na deformação. Então, no sentido de recalque, né, que nós vamos ver também depois recalque, um recalque é considerado como se fosse o quê? Uma força vezes um deslocamento, um trabalho também, um deslocamento prescrito. Move a estrutura. Então, ele pode ser acrescentado também aqui, ó, no trabalho externo, uma parcela devido ao que? O recalque. Que seria a reação, ó, que houve ali no recalque, vezes a variação, né, do deslocamento que ocorreu naquela posição onde houve o recalque. Tá aí, ó. Então, o trabalho, né, externo leva em conta o recalque, né, como se fosse um trabalho externo. E a variação, né, das tensões, né, que vão ser sofridas agora por essas duas cargas, né, essas cargas estão aplicadas de forma externa. Vocês dão uma olhada, né, leem esse conteúdo aqui, né, do exemplo 1.2, né. É coisa simples aqui, né, não sei nem se compensa, mas dá uma lida para entender. Quem sabe algum dia vocês vão ser professores, né? Então estudem aí esse conteúdo, né? O conceito de rótulo, né? O que acontece com o conceito de rótulo? Quando eu tenho a rótula ali, eu tenho, né, libero os momentos, né? E termina, né, também você não tendo componentes, né, devido, né, de cortante aqui, né? Seria o conceito de rótula lá, né? Então aqui nós temos aqui também a questão de esforço cortante, né? Quando você faz rótula, aqui está usando um princípio que é usado, né? Foi muito usado no passado, né? Que você usa, né, os deslocamentos virtuais aplicando, né, movimentações na sua estrutura para fazer que ela seja equilibrada. Isso é a base, né, de uma área chamada plasticidade. Quando eu fiz o mestrado, a gente estuda justamente isso aqui. É um modelo geométrico, né? Dá uma lida, é fácil de entender aqui, ó. O momento, né, vezes a rotação, ó, é igual a carga, né, vezes o deslocamento, né? Então, o momento aqui vezes essa rotação aqui, ó, né, que seria essa parcela aqui, ó, estaria proporcional ali, né? Momento vezes θ, né? Então, vai estar duas aberturas, né, do ângulo ali, né? Porque vai ter metade de θ para cima, θ para baixo, mais P, né?
essa carga P aqui vezes esse delta, né, formam o trabalho, né, dele, e aí você termina encontrando as relações, né, como essa aqui, que o momento vai ser menos PB sobre 2. Né? Eu não vou entrar em tantos detalhes isso aqui, e a gente não está hoje mais ensinando muito isso aqui, porque nós já estamos usando o método das forças, o método dos deslocamentos, mas é importante isso aqui para vocês entenderem os conceitos. Então estudem, dê uma olhada também nesse exemplo aqui, para você estudar a parte de, né, questão de infinitesimal. Não precisa se aprofundar muito, isso aqui é só você entender, né, que as questões que estão relacionadas com a variação, né, que vem lá das derivadas, né, que vocês viram nas resistências, né, é só dar uma lida, né, e ponto. Aqui sim, já é importante, aí eu vou trazer agora esse capítulo aqui, para a gente mostrar esse gráfico aqui, ó. Os gráficos. Aqui é importante. Então aqui nós temos, né, uma força axial, né, num pedaço de um elemento de uma barra, né. Aqui está trabalhando sobre tração, né. Eu tenho o deslocamento inicial dx, né, dx aqui da peça, e essa força axial, né, N aqui, provoca o quê? Uma variação que é chamada aqui de delta, uma força normal. Da mesma forma, um momento fletor aplicado, né, numa seção dx, de elemento dx, provoca o quê? Uma rotação, né, que é o dφ aqui. Esse dφ vai me dar um deslocamento, ó, que seria o quê? A deformação vezes dx, né? Porque deformação é deslocamento sobre comprimento, né, inicial vezes dx, né? Então deformação vezes dx, né, vai me dar um deslocamento, né? Então o meu dx aqui seria meu L, né? Aqui é dx, então o meu delta seria E vezes dx, é o que está ali, ó. Então o deslocamento. Esse deslocamento ali também, né, é um deslocamento devido, né, à rotação. Aí eu tenho aqui a tangente, né? Tangente desse ângulo dφ ali, ó. Dφ, né? Seria, né, essa alturazinha bem aqui, né? A maior altura pode ser o que? O H sobre 2, né? Ou Y, a gente chama de Y, né? Y, que é variando em relação ao eixo neutro, né? Seria o E dx, né, sobre Y, né? Porque isso aqui vezes a altura, né? A tangente. Como é muito próximo, né? dφ vai ser esse E dx ali, que seria o deslocamento sobre Y, né? E aí nós terminamos, né, vendo que a deformação ali, ó, é dy, né, vezes y sobre dx, né? A deformação ali, né? Então aí, da mesma forma, força cortante, né, provoca o quê? Um ângulo, né? Um ângulo aqui devido ao cortante. Da mesma forma que eu tenho um d lambda, né? Eu uso a tangente também, né? Do d lambda está relacionado com esse deslocamento aqui, ó. Então tangente, né? A tangente disso aqui, ó, vai ser esse d lambda dividido por dx, né? Da mesma forma aqui a rotação, né? Eu tenho a rotação dθ, né? Um ângulo aqui de abertura φ, ó. E eu tenho as relações geométricas aqui com dx, né? Tangente de φ, né? É aproximado por um triângulo, né? Ele aproxima como se fosse aqui um triângulo, né? Ali eu tenho o φ, né? E aqui tem o dx, aí eu faço tangente, né, de φ, vai ser esse comprimentozinho bem aí, né, que é curvo, mas ele aproxima, né? Ele, né, seria um dl, né? Então tangente de φ, né, seria o dl, né, sobre dx. E da mesma forma eu tenho a relação, né, que dl aqui é o raio, né, vezes dθ. Aí eu pego, junto essas duas relações aqui, ó. dl, né? dl aqui, né, é tangente de φ, né, aquele ângulo lá, vezes dx. Da mesma forma vai ser igual a r dθ. Aí eu pego a relação, né, do tangente de φ aqui com o ângulo de abertura. Isso, né, permite, né, depois obter esses termos aqui, ó, que o dφ, que é o deslocamento, ó, vai ser a força aplicada, né, sobre EA, que é igual àquela relação que a gente obteve, né, lá no início, ó, que a carga é o quê? Cadê? A carga, isso aqui, ó, o delta é a carga vezes o comprimento dividido, né,
Modularidade vezes a área. Aqui, quem é a nossa carga é M. Né? Quem é o comprimento aqui? É dx sobre L. Então aqui é dφ. Porque lá eu tinha L e eu tinha delta. Aqui, se é d delta, vai ser um dx. Então a mesma relação lá. O M também da mesma forma. É a integral de quê? De sigma, né? Ó, vezes o y, né? Aquele y lá que a gente tem aqui, ó, da deformação. Esse y aqui, que é a região onde está a relação ao eixo Newton, onde você está analisando, né? Então, quando você faz a integral da tensão, né? Essa tensão aqui, ó, essa tensão aqui, ó, vezes essa altura, né? Isso aí, você vai ter o que? O momento que está aplicado, né? Porque é como se você estivesse num binário, né? Da mesma forma que você vai ter o dφ, ó, esse dφ daqui da gente, ó, dφ da rotação, vai ser uma deformação vezes dx sobre y, né? E aí ele coloca aqui a deformação em função da tensão, ó, tensão e y, né, ó, que é essa relação que a gente obteve aqui, ó, deformação dφ e y, né, ó. Então aí tá aí a tensão, ó, tensão é deformação vezes y, né, vezes dx. E aí encontra que a tensão, né, que você está querendo obter para poder integrar aqui, ó, vai ser dφ é y dx, que é essa parcelazinha bem aqui, ó, dφ y dx, ó, dφ y dx, vezes E, que é o modo de elasticidade. Quando você integra aqui, né, essas partes aqui são constantes, né, surge o que? Y de 2A, que é o conceito de momento de inércia. Então o momento, né, fica o ângulo, né, variação do ângulo, modo de elasticidade vezes inércia sobre dx, né. Então o que a gente interessa para aqui, né, é a variação do ângulo. Então vai ser m vezes dx sobre i. Aí esse dφ aqui, ó, nós vamos substituir ele, né, lá naquelas integrações, né, da mesma forma que vamos substituir aqui o d delta, né, lá na equação de equilíbrio, né, que é essa equação aqui, ó, né, n dφ d delta dx, ó, m vezes dφ dx d lambda. E aí aqui é o que? Aqui são os esforços internos. Saiu o que? Saiu do conceito de deformação, né? Do conceito aqui de deformação, ó, tensão, deformação, que estava no início. Esse conceito aqui, ó. Eu peguei a deformação, coloquei em função o quê? Em função das forças, né? E a tensão também em função das forças que estão atuando. Então, só foi feita essa mudança aqui, né? Então, aí, ó, n vezes dφ dx, né? Quando eu estou fazendo a integração aqui. Aí, quem é o dφ aqui, ó? É um n virtual, porque esse deslocamento aqui é virtual, né? Esse dφ é virtual, que a gente não tem o valor dele, então é virtual. Então, o dφ virtual, ó, ele fica n, ó, n dφ delta virtual dx, eu substituo aqui, ó, n, esse dφ aqui, ó, é n virtual, né, vai ser um normal virtual, vezes dx vezes EA, né, um normal virtual vezes dx EA, né, e aqui embaixo eu tenho dx, então corta dx, então eu vou ter a integração de um normal real, um normal virtual sobre EA, né. E aí lá fora eu tenho esse dx aqui, ó, que tá em todo mundo. Então fica sobre dx. Então eu estou transformando um modelo que eu estava, né, em tensão e deformação para um conhecido, né? Então eu vou precisar, né? Meu trabalho vai ser o quê? Um normal real, devido às cargas aplicadas, e um normal virtual devido à variação que eu apliquei. E aí eu vou obter o trabalho. Isso faz com que surja o que? Essa equação aqui, ó. Normal real, normal virtual, momento fletor real, momento fletor virtual, sobre EI, né? Porque aqui é da mesma forma, eu substituo aqui, ó, dφ, né? Esse dφ eu substituo aqui no momento, ó, dφ dx. Então o dφ aqui, ó, o dx cancela, fica m virtual sobre EI. Né, vezes dx, né? Então, da mesma forma vai ter o que? Para o cortante trabalha com uma componente, né, que é o modo de elasticidade transversal,
O torsor também trabalha com o J, né? E aí tá toda, né? Toda a nossa formulação que a gente chama de resultante de tensões, né? Que gera o que? O trabalho interno. Aí aqui eu tenho, ó, uma área VY, que é em função de uma área sobre um fator que depende da forma da seção, para o caso do cortante. E também esses dois fatores são em função, né, da forma. Aí eu tenho esses fatores aqui, ó. Quando é retangular, ó, o FY e FZ é 6/5, o fator de forma lá, por caso do cortante. Quando é a circular cheia, né, o fator é 10/9. Quando é no setor circular, vai ser valor de 2, ó, usando esses princípios aqui, ó, essa fórmula aqui, né, tem esses fatores aí, ó. Então isso aí já foi deduzido, né, esses fatores, né, de forma, e aí só, na verdade, vai aplicar. Né? Então o teorema, né, esse teorema aqui é a base, eu vou dizer para vocês, esse aqui é a base do método das forças, né? Das forças e também do método de deslocamento. Método dos deslocamentos. A partir de agora, nós vamos deixar toda aquela parte de tensão, deformação, todo aquele processo de integração, né, que nós fazíamos nos componentes de resistência, e vamos trabalhar com isso aqui. Para isso aqui, eu dependo, né, de saber os diagramas. Então é por isso que a gente estuda, né, em mecânica, você vê diagramas, né, mas é de esforço axial. Aí vamos ver isostática, vamos ver hiperestática, e isso aí vão ser a base, né, para todos os processos de dimensionamento, né, que vão ser feitos, né, ao longo do dia a dia de vocês. Né? Então os programas como CIPECAD, EBERIC, todos eles obtêm, né, o SAP, e ANSYS, né, e outros, eles obtêm esforços, né, das estruturas, para que esses esforços, né, possam o quê? Permitir que a gente dimensione as estruturas. Então, tem um teorema chamado das forças virtuais. Esse teorema, né, vai dar origem ao método da carga unitária. Ele parte justamente dessa premissa, né, meu trabalho externo, né, de forças aplicadas vezes deslocamentos, ou de recalques aplicados vezes deslocamento de recalques, né, deslocamento de recalque, é o que? É resultante, é igual ao trabalho interno, que é o que? A variação, né, da força, né, aqui seria o deslocamento real, né, com o deslocamento virtual. E, na verdade, nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Normal, né, virtual com normal real. Momento virtual, isso aqui para onde? Para o plano, para o caso plano, né? No caso de uma viguinha. E aí a gente surge, né? Vocês leem essa teoria aí, né? Considerando a estrutura com um sistema de força equilibrada quaisquer, denominadas virtuais, o trabalho virtual das forças externas, que é esse aqui, ó, é igual ao trabalho virtual das forças internas. É a base, né, todos os nossos métodos, né, programas, engenharia e tudo mais, é baseado nesses teoremas aqui, né, nesses princípios ou teoremas. Então, o que é o método da força unitária? O método da força unitária parte da ideia que nós descartamos a questão do recalque. A gente trabalha com recalque depois. Nós vamos pegar o que? A somatória, né, dessas cargas aqui, ó, vezes deslocamento, vai dar o que? As forças, o trabalho interno. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, em vez de fazer um somatório, eu pego e monitoro uma carga num ponto, né, porque é carga vezes o deslocamento naquele ponto que eu estou analisando, né? Então, eu tenho P1 aqui, vai me dar um ΔI. Né? Se eu aplicar uma rotação, né? Uma rotação aqui, ó. Um θ1 aqui, né? E é porque eu apliquei um momento, né? Então, um momento, né? Vezes, né? A rotação aqui vai me dar o trabalho, né? Ou carga vezes deslocamento. Então, o que acontece? Eu pego e uso o que? Uma carga unitária. Uma carga unitária vai me dar o deslocamento real
essa carga unitária aqui é uma carga virtual, porque é uma variação. Ou seja, eu aplico uma variação unitária para obter um deslocamento real na minha estrutura. Isso é excelente, por quê? Porque aí eu posso fazer o quê? Uma análise da estrutura antes dela ser submetida, né, de forma real. Porque isso aqui é virtual. Então, de onde é que surgem essas cargas reais aí? Surge, né, das normas, né? Das normas que a gente trabalha, né? Então, tem várias normas, né? Por exemplo, aqui, eu vou pegar a norma 6120, né? Que mostra, né, como é que ela está bem já atualizada. Como é que obtém os carregamentos, né? Para vários tipos de casos aqui, ó. Por exemplo, peso específico, a gente pode usar, né, com areia, né, aplicada, né, numa laje, né? Papel em rolos, né? Agora já tem várias outras coisas que não tinha antes, ó. Produtos agrícolas, antes não existia isso aí. A gente tinha que fazer o teste, né, no saco, né, pegar o saco e medir lá. Então hoje já tem vários outros, né, carregamentos, né, que são pesos específicos aplicados, né? E o ângulo de abertura também, como é que ele vai se dispor, né, para você poder transformar isso em carga, né? Aqui, deixa eu botar aqui, exibir linha de grade, né? Mas tem as cargas que nós usamos aqui, ó. Tem a carga também aqui agora por edifício, né? Quais são os coeficientes que você pode aplicar, né? Então essa norma tá bem, então a gente já vai usar ela aqui já na parte quando a gente for obter o coeficiente, né, gama Z e alfa, já usando esses critérios aqui novos, né, que é os multiplicadores das cargas variáveis, ó, que está mudando, ó, em função da utilização. A gente já vai fazer isso, já vai mudar algumas coisas, né, dos coeficientes que a gente obtinha antes no passado. Então aqui, ó, salões, né, tem as cargas comercial, ó, carga uniformemente distribuída, né, 10 kN metro quadrado, carga concentrada aí, né. Aí tem as cargas, né, também em função, né, diária, né, ao redor de empilhadeiras, né? Então hoje está bem, eles fizeram uma atualização bem grande, né, da norma, que antes não tinha isso, a gente trabalhava só com cargas básicas, né. Deixa eu ver aqui garagem, né, ó, veículos, aí nós temos aqui também, né, nossas cargas básicas, deixa eu ver aqui, ó, peso próprio, parede acabada, né, então essa norma está bem mais avançada. A gente trabalhava muito mais com isso aqui, ó. Agora já apareceu agora para supermercados, não tinha antes, né? As cargas, né, de vaso sanitário, né? E tem as cargas gerais, né, para os ambientes, ó. Carga uniformemente distribuída para loja, né, centro comercial, laboratório, né, museus, né, agora tem, antigamente era poucos. Restaurante, ó, salão, essas cargas que nós vamos aplicar, que depois, né, eu tendo, né, a carga real. Aqui eu tenho um deslocamento, né, como ele se diz, unitário. Então, com a carga real é só multiplicar uma pelo outro e eu sei o valor, né, do deslocamento, né? Então, fica fácil, né? Então aqui, ó, já está sendo usando a notação, né, NU, né, que seria o virtual, e N real, MU virtual e aqui M real, VU virtual, V real, né? Torção, né, virtual e torção real. Então aqui, como a carga é unitária, a gente termina simplificando, né? O método da carga unitária seria esse aqui, ó. O deslocamento, que pode ser, esse deslocamento pode ser o quê? Um deslocamento ou uma rotação. Tanto faz, né? Se você quiser deslocamento, você vai aplicar uma carga, né? Uma força. Se você quiser uma rotação, você vai aplicar um momento. Aqui. Então aí vem o princípio, né? Para determinação de uma rotação, em lugar de deslocamento, como eu falei, aplica-se um momento virtual unitário adimensional no ponto e direção da rotação desejada. Então tem que ser aplicado naquele ponto e na direção que você está querendo obter. Então aqui, ó, você tem a estrutura original de esforço, né? Cargas aplicadas, né, reais, ó, na estrutura que você conhece. Você obtém essa carga onde? Cargas de utilização. Você vai na norma e vê que carregamentos são esses, né? Se você não tiver na norma, você vai ter que fazer ensaio ou simular ou prever, né, de alguma forma. Aí você tem um modelo, né, virtual, que vai ser o modelo, né, no ponto onde você está querendo analisar. Então eu tenho esse deslocamento aqui nesse ponto, né? Então eu vou aplicar o quê? Uma força unitária, ó, naquele ponto que eu estou monitorando.
para poder saber que deslocamento é esse. Eu estou querendo saber quem é esse deslocamento aqui nesse ponto. Então eu vou aplicar uma força unitária, né, na mesma direção, né, mesma direção onde do deslocamento que eu estou pretendendo. E ele vai me dar o que? Essa força unitária vai gerar o que? Reações aqui, ó, e esforços. Essas forças aplicadas também aqui vão gerar reações, né, e esforços. Né? Aqui vão ser esforços virtuais e aqui esforços reais. Então, aqui no caso, a estrutura original e peristática, nós vamos trabalhar, né, na disciplina, né, de peristática, de forma parecida. Né? Aqui é o caso de um pórtico plano. Então, o método, né, equação expressa o método da força unitária ou o método de Maxwell-Morley, em homenagem a Otto Moore e James Clerk Maxwell. Né? O Clerk Maxwell ele é o mesmo, né, da física, né? E também trabalhou com os modelos, né, físicos, né, que também serviu para nós, né, para a engenharia. O Moore, né, que vem do ciclo de Moore. Aqui nós temos, né, um exemplo, né, eu não vou trabalhar com esse exemplo aqui, ele é muito simples. Esse aqui de rotação também é bem simples, vocês podem dar uma olhada, né? Ele trabalha aqui com integração. Eu não vou trabalhar com integração, daqui a pouco a gente vai começar a mexer, né, nisso aqui. Ó. Então, vamos partir logo para cá. Que é partir, como é que eu vou fazer essa integração aqui, ó. Essa integração. O que acontece? Um senhor, né, chamado Vereshchagin, né. Deixa eu ver aqui, esse aqui tá melhor. Acho que tá mais escuro aqui, né. Vereshchagin. O Vereshchagin, né, ele pegou, né, provavelmente alemão, né, o método da força unitária e sentou, né, em algum lugar, né, e começou a fazer essas integrações, né, essas integrações aqui, ó, de um normal real com normal virtual. Por que que ele fez isso? Porque ele, geralmente os diagramas, né, virtuais, né, de uma carga virtual vai dar triângulo, quadrado, né, no máximo, né, um triângulo e um quadrado. E os diagramas de momento geralmente dão o quê? Dão triângulo também, dão retângulos, né? Dão trapézios e dá diagrama, né, de momento fletor em forma de parábola. E tem outras parábolas também aqui, às vezes também tem triângulo dessa forma. Então ele pegou e fez o quê? Essa integração. Como é que ele surgiu essa integração dele aqui? Essa integração surge, né, do conceito, né, que você está fazendo a integração, né, real, você não conhece o diagrama. Mas para uma força unitária, né, o momento unitário, você consegue descobrir que esses diagramas sempre vão dar o quê? A forma mais geral seria o quê? Um trapézio, né? O diagrama da força. Você tem uma carga aqui, né, aplicada na viguinha biapoiária, né, P aqui no meio vai dar isso aqui, ó, um triângulo, né? Esse triângulo, um pedaço dele aqui é um trapézio, né, a equação de um trapézio, o triângulo pode ser representado por ela, né? Já os diagramas aqui, ó, diagramas de parábola e outros, né, você não sabe, né? Mas você sabe, né, que a área, né, desse diagrama aqui, né, você sabe assim, ó, você pega aqui que é a integral, né, a gente vai precisar fazer na integração. Integração é a área, né? Então a integração do normal aqui, ó, ou do momento fletor, eu vou obter uma área, né? Eu vou integrar duas partes, né, de áreas, né, e vai me dar uma área final. Então eu tenho aqui a integral, ó, de 0 a L, né, que é a barra, né, da peça, vai ser de 0 a L, do momento aqui, ó, virtual, né, ou normal virtual, ou um torsor virtual, um cortante virtual. Esse M aqui é só para representar, né, de forma geral, né, o caso. Esse M1 é uma função linear em função de x, ó, resultado da aplicação da força unitária, esse M1. Esse M1 aqui, a equação disso aqui, ó, pode ser representado pela equação de uma reta, né, AX mais A mais BX, né, normalmente. Eu tenho aqui, ó, um trapézio aqui, né? Eu vou ter aqui, vamos supor, um B aqui. E tem o comprimento L, né?
vou ter, né, outra altura aqui. Isso vai me dar um ângulo aqui. Termina obtendo a equação de uma reta, né? Pode ser representado pela equação de uma reta. Já esse M real aqui, eu não sei ainda, né? Mas eu sei o que? Ó, vocês viram lá, né, que o centroide de uma peça, de uma área, né, centro de gravidade, né, x, né, barra, é o somatório aqui de x, né, a sobre, né, somatório das áreas aqui, né. É isso? Isso vocês viram, né, na mecânica. Então, o centroide, né, é o somatório que dos elementos, né, dos componentes aqui, ó, de cada um desses aqui, sobre a somatória das áreas ali, né? Então, parte do princípio que se eu fizer também o x barra aqui, ó, a integral de x dA, né, vai ser igual a integral de dA aqui, né? Se eu for usar de forma variacional, né? Então aqui, ó, se eu souber o centroide do elemento vezes a integral da área, é a mesma coisa que eu estiver integrando aqui, isso aqui vezes a área, né? Isso aqui está bem parecido, né, com a equação, né, disso aqui, ó. Porque a integração disso aqui vai ser uma área, né? Olha, ó, o dA aqui. Vai me dar uma área, né, em relação a um centroide, ó. Então, o meu XC aqui, ó, seria o centroide. Esse integral, né, de dA aqui é minha área AM, né? Vai ser a integral de x, né, dA. Ou dm, né? Então, eu posso representar o que? Essa integração aqui, ó, por duas parcelas, né? Quando eu fizer a integração de mu aqui, substituindo AB mais x, né? Fica uma parcela de A vezes m dx, né? Mais outra parcela de bx m dx, né? Então, esse m aqui, ó, x m dx, ó. Essa m dx, ó. M dx está bem parecido com isso aqui, ó. Então, aqui, quando eu fizer essa integração, ó, eu posso isolar o A aqui, né? A integral de m dx vai me dar o quê? Uma área, né? AM. Olha o AM aqui, ó. AM. AM, aqui vai dar AM, né? Vezes A. E a integral aqui de B, né? De x, m dx é a mesma coisa que eu substituir o quê? Pelo centroide, ó, vezes o AM. Né? Então fica B fora, eu boto o quê? XC vezes o quê? Vezes o AM. Então, AM vezes X do centroide vezes B. Então, a minha integração é pegar a área AM, ó, multiplicar vezes o quê? A mais BX vezes o centroide dessa área ali. Isso me dá o quê? AM, né? Quem é essa área aqui, ó? O X, né? O XC vezes AM está relacionado o quê? Com a posição aqui, ó, do M e o C. AX mais B na posição XC é igual ao quê? Esse tamanho bem aqui, ó. Quando eu substituir, né, o X aqui na posição XC, é o valor desse M e o C aqui, ó. No meu virtual. Então, aqui é a mesma coisa que eu pegar a área AM, que essa área AM é o que? A área, né, real, vezes o quê? Vezes o valor do M e o C no centroide. E aí já estou integrando. Isso foi feito, né? Ou seja, eu pego o quê? O centroide disso aqui, ó, que é um terço, né? É um terço, a gente sabe, né, do triângulo. Vezes o quê? A área disso aqui, né? Do triângulo aqui, ó. A área desse ângulo aqui é o quê? Não, mas se eu... então, triângulo com triângulo, né? Vai dar um terço, ó, de MA, MB vezes L. A integração das duas partes. Né? Triângulo com retângulo, a integração vai dar meio, né, de MA, MB vezes L. E aí ele fez o quê? Essas integrações todas aí. E aí fez algo que você já está pronto para vocês. Isso tem, né, de forma melhor aqui, ó, nas tabelas estão disponíveis.
essas tabelas tá aqui, ó, chamada integral de produto de funções. Eu peguei essa aqui, foi um aluno até que me passou, né? Então aqui, ó, a integração de um trapézio com um triângulo dá meio, né, como a gente viu. Trapézio com um triângulo também dá meio, não importa aqui, ó, trapézio, né? Trapézio não, retângulo com um trapézio, ó. Então tem as combinações tratadas, ó. Parábola com triângulo, parábola com outro triângulo na outra direção, parábola com trapézio, parábola com trapézio, né? Aqui um triângulo dessa forma, né, que também dá, ó. Retângulo com retângulo, ó, né? Porque o centroide dele aqui é a própria altura, né? Então um produto do outro, né? Então aqui já está pronto. Tem essa outra aqui também, que eu usei muito, né? Também vocês podem aprender a usar, né? A gente pode até depois fazer uso. É a mesma coisa, ela tem mais coisas simples, mas ela também tem umas partes aqui de parábola cúbica, né? Que lá no outro não tem, né? Parábola cúbica é muito usada, né? Para sol, para areia, né? Essas coisas, né? Mais tipos, né? Ó, parábola com parábola, lá não tem esses produtos aí, mas é às vezes um pouco usado, né? É mais usados esses aqui. Na prova também a gente vai trabalhar mais com esses aqui. Então, continuando aqui, né? O VeriChad já fez, né, todo esse processo, então vocês já vão aproveitar. Como diz, a gente se apoia, né, no âmbito de gigantes, né? Então, já aproveitamos os conceitos todos aqui, né, e vamos aplicar. Então, por isso que eu não vou nem entrar em detalhe, né, nessa parte variacional, que vocês já viram muita coisa, né, de integração. Nós já vamos começar a trabalhar a partir daqui, né? Então, aqui tá aí a tabela, né, integral de produto de funções, né? Que seria o processo de integração. Tem esse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui é isostático. Deixa eu ver aqui isso aqui. Esse exemplo aqui, ó, tem a sua piedade, né? Pede-se fazer o quê? Cálculo do deslocamento horizontal no ponto B. Então, tem o ponto B aqui. Aqui estão as cargas aplicadas, né? Então, depois a gente vai ter que aplicar o quê? Uma carga unitária aqui, ó, horizontal no ponto B, e obter os diagramas. Depois a gente vai fazer as integrações, né, desse exemplo. Então, nós vamos fazer esse exemplo aí. Depois tem um outro exemplo, né, que seria 1.8, 1.11. Deixa eu ver aqui, esse 1.11. Esse aqui tem alguns detalhes que é a parte de rotação. A gente vai fazer também. Então vamos fazer um com deslocamento. E depois vamos fazer outro com rotação. Aqui também eu tenho exercício. Deixa eu ver aqui. Aqui é o exemplo 1.11 que eu fiz passo a passo, né? E aqui tem as questões de prova que, né, que são mais complexas, né? Nós vamos fazer depois, né? Tá lá, estão tudo lá. E lá no blog também. Então aqui, ó, nós vamos fazer primeiro, né, esse exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá lá no livro, né? Ele sempre tá voltando pro início. Eu acho que é porque eu tô cometendo erro aí. Então nós vamos abrir aqui, né? Eu vou clicar aqui para ter espaço, né? Nós temos aí até 10h20, né? Tem mais ou menos quase uma hora. Nós vamos fazer esse exemplo, que é o primeiro exemplo usando o método, né, e as tabelas. O exemplo 1.8, né? Então aqui, o que vocês conhecem, né? Nós temos o que? O princípio dos trabalhos virtuais, né? O método da força unitária, eu tenho um deslocamento, né?
vai ser fruto de que? Da integração, né? Em relação ao que? Ao comprimento, né? Do normal real, virtual real, né? É A mais, né? Um momento virtual, um real é I, né? E aqui vai trabalhar só com cortante. Um cortante virtual GAV, né? DX. Aqui não vai ter torsor, né? Então seria isso aí. Se eu quero um deslocamento no ponto B, né? Eu faço o diagrama normal, né? Normal, e vou precisar depois do diagrama virtual relacionado com aquela informação que eu estou querendo, né? Então aqui estão as informações das áreas, né? Inércia, né? O valor de AV, né? O modularidade, o transversal, né? A gente vai usar aqui, vai precisar. Então aqui, deixa eu pegar aqui e usar a cor azul, né? Então vamos pegar aqui a barrinha. Vamos desenhar. Aqui é 6, né? Então é maior que... Ali é 4, né? Então 6. 3, 3, 6. Aqui é 3, né? Vínculo de primeiro gênero, né? Então aqui é A, aqui é B, aqui é C e D. Tem a carga, né? Distribuída no valor de 10 kN. Vou chamar aqui 10 kN, né? Metro. Tem uma carga aqui concentrada P1, 40 kN. E é isso aí. Então eu tenho 6 metros. Metros aqui. 3 metros e aqui 4 metros. 4 metros, né? Então, primeiro eu vou fazer o que? Primeiro passo, vou fazer o equilíbrio, né? Do sistema. Primeira coisa, né? Equilíbrio do sistema é o que? Obter as reações nos vínculos aqui, né? Então eu vou ter um VA aqui, né? VA, eu vou ter um HA. Aqui eu vou ter um VD. Então meu número de incógnitas, né? É quanto? 3. Número de equações, 3. Então o grau, né? É NI menos NE. Vai dar 0. Então é isostática. Então vocês conseguem resolver, né? Então aí, vamos lá. Então, quais são as forças que eu tenho aqui? O equilíbrio somatório das forças, né? Em X. Então eu tenho que definir meu sistema. Esse vai ser meu sistema. X, né? Y aqui, Z. Então, somatório em X é 0. Somatório das forças em Y é 0. E somatório dos momentos em um ponto desses aí, eu escolhi momento em A, é nulo. Então aí, somatório das forças em X, né? As forças estão atuando na direção X aqui, eu vou ter que HA positivo, né? Para o meu sistema que eu adotei. Mais P1 igual a 0, né? Tá errado. Tá faltando a carga distribuída, né? Que é, eu tenho que transformar aqui na carga equivalente, né? Então aqui é 10 vezes 4, né? 40. Então, mais 40, né? Então, tem o 40 aqui, tem o HA e tem o outro 40 que é o P1, né?
igual a zero, primeira equação. Tomar todas as forças em Y, eu vou ter o que? VA, ó, mais VD, né? Não tem ninguém aqui, ó, atuando na direção, igual a zero, segunda equação. Tomar os momentos em ponto A, esses duas forças incógnitas aqui se anulam, né? Então eu vou ter que 40, né? Girando nesse sentido aqui, ó, em relação ao ponto A. Então tá me girando negativo, né? Tá girando para dentro. Então é negativo em relação ao meu sistema que eu adotei aqui. Então é menos 10 vezes 2, né? Que é o metade, né? Deixa eu botar ali. Menos 10 vezes 2. Não, 10 não, tá errado. Menos 40 vezes 2, né? Que é o resultante da força. Menos 40 vezes 2, que é a distância, né? Até chegar ao ponto A ali. Então aqui eu vou ter qual? VD, ó, em relação ao ponto A vai estar positivo em relação ao meu sistema. Então dá 6 vezes D, né? E tem aqui essa carga P1, né? Em relação ao ponto A vai estar gerando aqui, ó, negativo também. Então menos P1 vezes quanto? Vezes essa distância até chegar ao ponto A, que é 4, né? Igual a zero, terceira equação, né? Ok? Então aqui, ó, eu posso substituir o valor de P1 é 40 aqui, né? Então da equação 3, ó, de equação 3, eu vou ter o quê? Vou encontrar VD. 6VD vai passar para o outro lado, vai ser 4 vezes P1, P1 é 40, né? Positivo, mais 40 vezes 2, né? Que veio do outro. Então VD dá 160 mais 80 dividido por 6, né? Então aqui, ó, 160 mais 80, né, dividido por 6. 160, 80, né, mais vai dar 240, né? 240 dividido por 6, né? 240 por 6 tá dando 40. Né? Se olhar aí, em algum lugar vai dar os 40, ó, os 40 aqui, ó, 40. Então, substituindo, né? Substituindo VD em 2, né? Então, VA é menos VD, né? Então, VA é menos VD menos 40. Né? Aí, da equação 1, né? De 1, eu tenho que HA vai ser o quê? Menos P1 menos 40. O P1 é quanto? 40 e 40 vem da resultante, menos 80. Então, o HA, né? Dá 80. Então, eu adotei agora meu sistema, né? O VA deu o quê? Deu negativo, não foi? Então, eu tenho que cortar aqui, ó. E colocar para baixo. Na hora de fazer o diagrama. O HA tá para cá, então ele tá para cá agora, né? Nessa direção. Então, tá corrigido. Vou cortar isso aqui, né? Deixar isso aqui, retirar. Então, tá aí as direções, né? Aqui, 80, né? Aqui, 40 e aqui, 40. Pronto, já obtive, né? Minhas encontros. Vou fazer agora, né? Vamos fazer o equilíbrio logo do outro, né? Virtual. Depois a gente faz o diagrama. Aqui é no sistema, né? Eu chamar sistema real, né? Sistema real. Sistema real. SR. Agora vamos fazer o equilíbrio aqui do sistema virtual. Sistema virtual. SV. Então aqui, ó, eu vou
Vou colocar aqui embaixo. Mesmo desenhozinho. Só que agora é a informação que eu estou querendo, né? Eu quero, né? Eu quero o que? O deslocamento horizontal do ponto B. Então, vou aplicar uma força unitária naquele ponto para investigar o que eu estou querendo. Então, uma força unitária na direção que eu estou querendo, no ponto onde eu estou analisando. B, aqui C, aqui D. Aqui vai surgir as incógnitas, né? Como é virtual, eu chamo VA barra, VD barra. Eu já vou botar HA para cá. HA barra, né? Então, da mesma forma, somatório, né, das forças em X é 0, em Y é 0, momento no ponto A é 0. Sistema Então você não entendeu nada da aula até agora, né? O que é esse delta aqui? Ó? É a força virtual que a gente aplica. Todo o início da aula foi explicando de onde é que vinha a força virtual. Aqui, ó. Olha, 1. Uma força virtual que a gente aplica para obter o deslocamento real. Aí eu falei que para obter um deslocamento eu aplico o quê? Uma força. Para obter uma rotação eu aplico um momento. E eu mostrei isso aqui, ó. Para um deslocamento que eu quero real, eu tenho que aplicar uma força na mesma direção, unitária, no mesmo ponto onde eu estou querendo analisar. É o que eu estou fazendo aqui. Porque eu quero o quê? Deslocamento horizontal no ponto B. O ponto B é aqui. Se é deslocamento horizontal, é uma força o quê? Na direção de X. É o que eu apliquei aqui, ó. Força unitária na direção de X no ponto B. Ok? Então aqui, essa força, né? Somatório das forças em X aqui, eu vou ter o quê? Da mesma forma, eu vou ter o F, né? Que é 1 do meu sistema. O meu sistema é, relembrando o sistema, né? X, Y e aqui Z, ó. Então, tá na mesma direção. Então é 1, que é o F aqui, né? O HA eu já vou botar, né? Menos HA, né? Porque eu botei o HA para cá, ó. Tem mais nada aí, né? Igual a 0. Aqui vai ser a quarta equação, né? Que ali foi a terceira, né? E isso aqui eu vou ter o quê? Aqui é a barra, né? Eu vou ter VA barra mais VD barra igual a 0 também. Continua. 5. Momento em A, esses dois aqui se anulam, né? Então eu vou ter o F, que é 1 em relação ao ponto A, vai girando assim, ó. Tá girando o que? Contrário nesse sistema meu. Então, menos 1 vezes a distância, que é 4, né? Que essa distância aqui é 4, ó. Aí eu vou ter agora o que? Somente essa parcela aqui, ó, que vale 6 aqui. Então, VB vai estar positivo. 6 vezes VD barra igual a 0, sexta equação. Não tem mais nada, né? Então, aqui, da equação 6, né? De 6, eu tenho o que? Que VD barra vai ser 4, né? Passa para o outro lado, divide por 6, né? Desse 6 aqui, ó. 4 sextos, né? Mesma coisa aqui, 2 terços, né? É 0,66, 66, né? Olha, 0,66, 67, né? 0,666. É melhor botar aqui um 7. Né? Positivo, então tá no sentido correto. Então aqui, da equação, né? 5, eu tenho o quê? Que VA barra é igual a menos VD. Então, é menos 0,667, né? Tá faltando agora, né? Da equação 4, o HA barra, né? Como eu arbitrei para lá, vai ser igual a 1. Então aqui,
só trocou o VA, né? O VA vai ser para baixo no valor de 0,67. E aqui 0,667. E aqui está adotado correto, é 1. Pronto, aí. Já obtive, né, as reações dos vínculos, né, do equilíbrio do sistema no sistema real e no sistema virtual. Agora eu faço o diagrama, né? Porque nós vamos cruzar diagramas, né? Nós vamos usar essas tabelas aqui, ó, diagrama real, um diagrama virtual, né? Então eu tenho que fazer o diagrama. Então aqui, próximo passo, né? 3. Fazer o que? Diagrama. Vou botar aqui em azul. 3, diagrama. Diagramas de esforços seccionais. Primeiro eu vou fazer momento fletor, depois tosco, cortante, a gente vai usar, né? Aqui, ó, as informações que a gente tem aqui, a gente tem aqui normal, fletor e cortante, né? Então, vamos fazer primeiro normal, né? 3.1 torso normal. N, né? Esforço normal. Então, vamos lá. Eu não sei como é que vocês aprenderam até aqui. Eu vou usar a convenção e vou ensinar para vocês como é que eu trabalho, né, para fazer os diagramas, né? Então, ele vai ter o real, né, e o virtual. Eu vou fazer de um lado o real, né, e do outro lado aqui, peraí. Tá grudando aqui. Ainda tá grudando. Então, esforço normal, real e virtual. Então, o real aqui, ó, eu vou vir para cá. Vou fazer por seção, né? Então, primeira seção AB, depois BC e depois CD. Então, a gente bota seção, né? O trecho AB do real. Trecho AB. Eu vou analisar a seção. Eu corto a seção aqui em A. Quando eu corto a seção aqui, esse nó entra. Então, quem é que está gerando esforço axial nessa barra AB aqui? Eu tenho a carga, uma reação de 80 e uma reação de 40. Quem é que está gerando esforço axial aí? 40 ou 80? Justamente. Aí se tiver dúvida, você gira a barra, né? Gira ela para cima, né? Mas você tá vendo aqui que a barra de 40 está fazendo o quê? Tração na barra B, né? Tração para nós é positivo, né? Então eu já vou botar aqui que o normal em A pela esquerda vale quanto? Positivo 40. Até chegar a seção aqui, ó. B. Cortando aqui agora. Eu só tenho uma carga o quê? Distribuída. Carga distribuída não gera, a gente chama singularidade. E essa carga distribuída aqui, ó, ela tá gerando o que? Essa carga aqui? É axial ou é cortante? É cortante, né? Então eu continuo somente com a carga de 40 até chegar na seção B, né? Então o normal na seção B pela esquerda é mesmo também o que? 40. Normal em B pela esquerda continua sendo o que? 40. Vamos para outro trecho. Trecho BC. Trecho BC, eu já estou olhando essa barra aqui agora, né? Então eu corto agora a seção aqui, ó. Seção em B, pela esquerda do trecho BC. Ó, a seção é essa agora. Olhando para cá, essa força aqui gera o quê?
axial, essa aqui gera axial, né? E essa aqui gera o quê? Cortante, não é isso? Na minha seção BC. Estão vendo? Então aqui, axial eu vou ter o quê? 80 tá saindo dessa barra BC, né? É tração pra gente, né? E 40 tá entrando. É o quê? Compressão para essa barra BC, né? Então é mais 80 menos 40. Todo mundo viu aí? NB pela esquerda no trecho BC é 80 menos 40. Vai dar o quê? 40. Sem problemas? Pela esquerda aqui, ó. Ponto C. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Então continua o mesmo valor, né? Normal em C pela esquerda. No trecho BC também vai dar o quê? 40. Que é as mesmas forças que estão aqui, né? Agora eu vou analisar, né, no trecho B, ó. Eu posso analisar pela esquerda ou pela direita. O mais fácil é analisar aqui pela direita, né? Mas se eu analisar pela direita, aí eu tenho que lembrar da convenção, né? De tração, né? A convenção de tração muda alguma coisa? Direita e esquerda? Não, né? É isso aqui, né? É sempre positivo. Então, olhando aqui pela direita, esse 40 tá o quê? Tracionando ou comprimindo a barra CD? Comprimindo, né? Então, compressão, né? Então, aqui, ó. Trecho CD normal em D pela direita tá comprimindo do mesmo jeito, menos 40. Aí, se eu olhar agora também aqui, ó, vindo, continuando pela direita, né? Continua só o 40 aqui, né? Menos 40. Se eu olhar pela esquerda, quem é que seria essa força? Eu teria o quê? Essa de 40 aqui somente, né? Ó, tá vendo? A única força aqui pela esquerda, ó, dessa barra, essa aqui, ó, 40. Que essas aqui geram o quê? Cortante, né? Então continua sendo 40 de compressão, né? Pela esquerda também. Então, NC pela direita é o que? Menos 40. Então aí a gente já está com os valores. Já dá para traçar o diagrama daqui a pouco, né? Então, virtual. Trecho AB. Trecho AB virtual. Vamos para cá agora. Mesmo processo. Corto aqui. Ponto A pela esquerda vai ter o que? Tracionando 0067, né? Só tem essa carga aqui, né? Essa reação. Positivo, né? Então, NA pela esquerda 0667. Positivo. NB pela esquerda do trecho AB. Trecho AB é aqui, ó. Corta a seção aqui e olho para baixo. Continua só 00067, né? Não tem mais ninguém. Então, 0667. Trecho BC. Agora eu estou olhando essa barra aqui. Então, eu corto a seção B, do nó B. Pela esquerda. Pela esquerda vai ter essa força aqui e vai ter essa força aqui, ó. Vai dar 0, né? 1 de compressão negativo com 1 de tração, né? Positivo. Então, é 1 menos 1, né? 0. NB pela esquerda é 1 menos 1, 0. No ponto C, pela esquerda, mudou alguma coisa aqui? Não mudou nada, né? Ponto C, ó. Só tem essas duas forças, dá 0. Trecho CD. Trecho CD, eu faço aqui, ó, a seção aqui, ó. Pode ser pela direita ou pela esquerda. Se fizer pela direita, eu vou ter só essa carga aqui, ó. Se fizer pela esquerda, também só vou ter ela, ó. Pela esquerda, ela tá, eu traslado ela para cá, ó. Olhando para cá na barra, ela tá gerando o quê? Compressão. Pela direita também tá gerando o quê? Compressão. Então, menos 0667, né? NC menos 007. E o ND da mesma forma. Olhando pela esquerda, ó, eu só tenho essa. O que é a esquerda da seção? Essa barra, esse trecho aqui, né?
Quem é que está gerando compressão ou tração? Só tem essa força aqui, né? Como é que eu pego ela? Eu pego ela e posso levar ela para cima ou para baixo, né? Para olhar melhor, melhor levar ela para cima, né? Bota ela bem aqui, ó. Ela em relação a essa barra aqui, tá entrando, né? Tá comprimindo, né? Não. Você tem que... Porque o princípio da lei da física, né? Você não traslada a força para cima ou para baixo. Você não muda nada dela, né? Então você tem que fazer isso. Traslada ela para uma posição onde você vê fora dela. Igual essa aqui. Você tem que ver fora dela. Aí você vai ver que ela vai estar comprimindo. Não, tem que ser, né? Porque pelo princípio da força axial eu estou lhe explicando como é que você vai visualizar. Você leva ela lá para uma posição fora, ou seja, pega ela e move ela pelo princípio da lei dos vetores, hein? Você pode mover ela, move ela para fora. E olha agora a barra. Você vê que ela está entrando na barra, né? Está entrando na barra é compressão, né? Entendeu? Tá entendendo? É igual se tiver uma coisa aqui, ó. Né? Aí você tem uma força bem aqui e outra bem aqui. O que é que você faz? Você leva essa força aqui pra cá, né? Pra fora. Ela tá fazendo o que aqui? Tração, né? Essa força aqui, ó. Né? Você leva ela pra fora. E essa aqui tá fazendo o que? Compressão. Tá entendendo? Então você tem que sempre levar ela pra fora. Porque às vezes você fica em dúvida aqui, ó. Tá fazendo o que aqui? Né? Tem que trasladar ela pra uma posição fora, externa, né? Só não pode mudar nem o modo, nem a direção, nem o sentido, né? Pelas leis, né? Da física, né? Então é o mais fácil para você visualizar, né? É trasladar ela de posição. Mas aí você pode fazer da maneira mais simples, né? Qual é a maneira mais simples? Olhar pela direita, né? Olhando pela direita, você tá vendo lá que ela tá comprimindo, né? Se ela está comprimindo num lado, ela vai ter que estar comprimindo no outro. Senão não é força axial, entendeu? Porque a força axial só trabalha assim. Ou tração ou compressão, né? Lembra da convenção lá? Que a gente mostrou aqui no início? Cadê a convenção? Foi no início da aula, né? Que a gente mostrou. Só relembrar aqui. Aqui, ó, né? Tração, as duas estão saindo. Compressão, as duas estão entrando. Então, se está entrando aqui, a outra tem que estar entrando. Senão você fez diagrama, você fez análise errada, entendeu? Torção, ó, duas entrando ou duas saindo. Momento, girando para cá, girando para cá, né? Ou girando para cá ou para cá, né? Cortante, subindo ou descendo pela direita, né? Descendo ou subindo. Porque você tem que fazer o equilíbrio, né? Então, já fizemos aqui, já podemos fazer o diagrama, né? Então, o diagrama aqui de esforço normal. Vamos pegar, desenhar a barrinha aqui. Aqui é 4, aqui é 6, aqui 3, né? Então aí, ó. É só pegar os nó. Nó A do trecho AB, né? Aqui é A. Aqui é B. Aqui é C, aqui é D. É 40. 40, minha convenção de tração. Aí é a convenção que você segue. Para mim, tração é positivo. Né? Positivo para mim é o que? Eu uso embaixo. Igual que eu uso positivo para momento. Então para mim, positivo é aqui embaixo. 40, positivo. Né? Então aqui, ó. Na barra aqui, BC também é 40. Eu uso embaixo aqui. Para mim, eu sigo a mesma convenção de momento. 40. Eu não sei como é que ele está fazendo ali. E aqui, menos 40 eu uso fora, né? Mas o que é fora para mim? Meu olho é como se estivesse aqui, ó. Olhando para cá.
Então, para mim, para baixo é aqui. Se é 40 negativo, eu vou marcar para aqui para cima. Para mim é para cima. Para cima tá para cá, menos 40. Eu não sei como é que ele fez aí, né? Então, 40 positivo, ele botou para cima. É. Eu não uso dessa forma. Porque a derivada do momento é o cortante, né? Deixa eu ver aqui. A derivada do momento, deixa eu ver o cortante dele aqui. Não, o que importa é o sinal. O que importa é o sinal. Esse aqui é o sinal. O que importa é o sinal. Então aqui vamos ver o outro. Porque quando a gente fizer a integração, né? Positivo com positivo é positivo, positivo com negativo é negativo, né? Dá negativo, né? Então o sinal é que influencia no resultado final. Aqui tá 4, né? Aqui tá 6. E aqui tá 3. Né? 3. Então aqui, ó. Aqui dá 0,67 para mim vai estar positivo, vai estar aqui para baixo, para dentro. Zero seis seis sete, né? Positivo. Aqui A, B, C e D, né? Aqui vai dar 0, né? E aqui dá negativo, para mim fica para cima. Menos. Aí a conversão que você fizer para um tem que fazer para outro, né? O virtual é real, entendeu? Tem que ser a mesma convenção, você tem que seguir. Pronto, tá aí. Normal, tá aí. Tá aí, ó. 0,67, né? O trecho BC dele deu aqui dá 0, tá aqui em cima, tá certo. Ali já é cortante, tá certo. Então vamos agora para a parte de 3.2, seria o vou fazer o fletor. Momento fletor. Momento fletor. Aí eu faço a mesma coisa, real e virtual. Então aqui trecho AB. Vamos lá para o real, né? Trecho AB. Então a convenção do real, né? Para nós, para mim é assim. Aí eu tenho que seguir a convenção. Para mim, ó, na vertical tá tracionando aqui, ó, desse lado, para mim é positivo. Tá tracionando aqui, ó, na horizontal embaixo é positivo. Tá tracionando aqui, para mim, ó, é positivo. Então aqui na vertical eu tá sempre do lado direito, para mim é positivo. Olhando sempre que eu sempre tô olhando para cá. Essa é a convenção que eu sigo, né? Então, nem sempre o livro segue isso aí. Tem alguns livros que seguem um ou segue outro. Então, eu já estou explicando para vocês qual é a convenção que eu trabalho, né? Então, aí, então, vamos lá. Então, assim, quando eu faço análise no ponto A, eu tenho aqui a força de 40 de força de 80, né? Cortando aqui a seção. Para baixo só fica essas forças aqui. Essas forças estão atuando no ponto. Se estão atuando no ponto, não gera momento, né? Então, o momento em A pela esquerda é 0 no trecho AB. Então aqui tem uma carga distribuída que eu posso pegar ela como que concentrada, mas quando tem carga distribuída eu não preciso me preocupar com fazer diagrama aqui no meio. Se tivesse uma carga concentrada aqui, eu tinha que analisar a direita e a esquerda onde está a carga concentrada. Como aqui é distribuída, eu posso analisar direto aqui no ponto B. Então no ponto B eu vou ter o que? 80, né? Vai estar fazendo o que? Vai estar girando aqui, ó, em relação ao ponto B, tracionando embaixo. Para mim está tracionando embaixo. É como se eu tivesse pego, né,
coloco aqui como se fosse o engaste, ó. Ponto B, um engaste. Aí eu vou ter a força de 80 e aqui a força de 40, né? Essa força de 80 vai gerar uma deformada para cá, ó. Para mim tá tracionando aqui, ó, positivo. A de 40 vai gerar uma deformada para cá, né? Tá tracionando o que? Para mim, por fora. Então essa aqui é negativa e essa aqui é positiva. Então aqui é 80 para mim positivo vezes a distância ao ponto B, que dá 4, né? Então ali, ó, dá 80, momento em B, pela esquerda é 80 positivo vezes 4, menos 40 vezes a distância chegar ao ponto B, que é 2. Né? Então é isso aí. Ah, tem mais uma carga aí? Tem a carga de 40. Gera momento? Não, no ponto B, na barra AB, não gera momento essa 40 aqui não. É axial. Então só tem duas que geram momento aí. Ok? Sem problema? Então aqui dá 8 vezes 4 vezes 8, 32, né? E 80, né? Então aí fica o quê? (320 menos 80, né? Dá 240 positivo. Se é 240 positivo, o que significa para mim? Significa que o momento está tracionando em bonde embaixo. E foi minha convenção positiva, foi embaixo. Quando eu for marcar, eu vou marcar lá embaixo, né? Então aqui no ponto B, né? Aqui agora vamos lá para a barra BC. BC. Trecho BC. Momento em B pela esquerda da barra BC. Já mudou agora. A barra agora eu estou analisando é essa aqui, né? Essa aqui, quem é que gera momento? Essa aqui, ó, passa no ponto, né? Não gera momento. Eu tenho aqui 80 de novo. Em relação à barra BC, tá fazendo o quê? Continua tracionando embaixo, né? Sem problemas? Porque a barra só mudou isso aqui, ó. Só mudou que agora eu tô analisando isso aqui, ó. Mas continua tracionando embaixo, né? E aqui continua tracionando em cima. Entenderam? O que foi feito? Não mudou nada, né? Então continua sendo 80, né? E 40, né? 240. Positivo. Momento em C pela esquerda. Momento em C pela esquerda. Aqui, ó. Além de agora 80 e 40, que não muda nada, né? Ele continua tracionando embaixo aqui, continua tracionando em cima. Eu tenho agora 40, ó. 40, eu traslado ela lá para cima, ó. Boto 40 aqui em cima. Esse 40 em relação a essa barra tá fazendo o quê? Tração, né? Em cima, né? É como se eu pegasse o ponto C aqui, ó. E eu vou ter o 40 aqui, ó. 40 vai gerar essa deformada aqui, ó. Tracionando em cima, né? Tá entendendo? Então, negativo para minha conversão, né? Então, eu vou acrescentar o que agora? 240 daquelas outras duas, né? Menos 40 vezes a distância até chegar ao ponto C, né? Ponto C é o que? Vezes 6, né? Menos 40 vezes 6. Vai dar o que? Vai dar 0. 240 menos 4 vezes 6, 24. Dá dando 0. Né? Vamos fazer para a direita, para ver se dá 0 mesmo. CD. Vamos só checar aqui pela direita. Analisar pela direita aqui, ó. C pela direita, né? Seria isso aqui, né? Ó, eu teria só o 40 passando no ponto C, né? Não gera momento. 0. Então, pela direita e pela esquerda tem que dar a mesma coisa, né? Momento. Exceto se eu tiver uma carga momento ali, né? Se eu tiver a carga momento, aí aí muda o resultado, né? Ok? Então agora trecho CD. Trecho CD. Momento em C. Vou fazer pela direita, que é mais fácil. Mas pode fazer pela esquerda também. Ó. CD pela esquerda, a gente vai olhar rapidinho. Vai ser aqui, ó, a seção.
eu ficaria com isso aqui, ó. Engaste aqui, eu considero engaste. Teria essa carga de 40, né? A carga de 80 e a carga de 40 aqui, ó. Continua sendo, né? E dá quanto? Dá o zero, né? Aqui tracionando embaixo, né? Essa aqui tracionando em cima, essa aqui tracionando em cima. Então, deu zero, né? O resultado. Eu acho que eu cortei cor demais aí, peraí. Só isso aqui. Então, zero, né? Zero. Momento em D pela direita ou pela esquerda vai dar zero também, né? Se eu botar, olhar do ponto C aqui, ó, a carga passa no ponto, vai dar zero. Só tem aquela carga 40 passando no ponto, que é zero. Pronto. Então, a parte virtual é essa aqui, né? Trecho AB. Trecho AB. Né? Eu vou pedir agora para vocês responder presente, né? Para mim, aí no chat, viu? Tá todo mundo aí já agora 22, né? Responda um presente aí no chat. Vou marcar a presença. Pronto. Beleza. Então aí, vamos voltar aqui. Então trecho AB, né? Trecho AB, né? Da carga virtual. Aqui nós vamos ter o que, ó? Na B seção no ponto A. Esse aqui não gera momento, esse aqui também não gera momento, né? Ele está passando no ponto, então o momento em A virtual é zero, né? Momento em A pela esquerda é zero. Momento em B pela esquerda, vamos analisar agora ali. Momento em B pela esquerda vai ser aqui, né? Eu tenho essa carga aqui que é axial, mas agora tem uma carga aqui, 1. Esse 1 aqui, ó, vai estar tracionando para dentro, né? Porque a deformada dele vai ser para aqui, para fora, né? Então ele está tracionando para dentro. 1 vezes quem? Positivo vezes 4, né? 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. Trecho BC, né? Trecho BC. Momento em B pela esquerda. Vamos fazer pela esquerda. Pode fazer pela direita também. Pela direita, ó, eu teria só essa carga aqui, ó. Essa carga aqui, quando eu empurrar ela, eu chego com ela bem aqui, ó. Eu estou analisando BC, ela vai fazer uma deformada para cima, ó, tracionando por baixo. Se eu analisar agora aqui, ó, B, né, do lado esquerdo, eu vou ter esse 1 aqui também, ó, tracionando para onde? Para dentro, positivo também. Tanto pela direita como pela esquerda. Então é 1 vezes 4 também. 4. Momento em C pela esquerda ou pela direita, vamos analisar pela esquerda agora. Momento em C pela esquerda, ó, eu tenho 0,67, ó. Se eu trasladar ela lá para cima, ela vai gerar uma deformada aqui para baixo, ó. Então tracionando em cima. E esse 1 aqui, né, vai estar tracionando o quê? Para dentro, embaixo. Então é 1 vezes 4 menos 1 vezes 6, né? 1 vezes 4 menos 1 vezes 6. É o que está acontecendo aqui, ó, em relação ao ponto C. Se eu analisar aqui, ó, pela minha direita, a carga passa no ponto. Então aquela soma lá teria que dar zero, né? Não está dando zero. Qual é o ponto que eu estou analisando ali? Momento em C. Momento em C pela esquerda, 0,67. Ah, porque é 0,67, vai dar. É porque não é 1, não. É 0,67 vezes 6. Menos 0,667 vezes 6. Aí dá 1 vezes 4, né?
0,67, né? Acho que é 2/3, né? 2/3, a mesma coisa que 2/3, né? 2/3, ó, vezes 6. Dá 3 aqui, dá 2, 2, 4, né? Dá 0. Né? Trecho CD, momento em C, né? Vai pela direita. E aí já, olha, já vê tudo aqui, ó. Pela direita dá 0 e pela direita no ponto D dá 0 também, né? Se olhar pela esquerda é aquelas mesmas forças, né? 0,67 tracionando em cima e o 1 tracionando embaixo. 0 e 0. Momento em C pela direita, momento em D pela direita, 0. Então, fazer os diagramas aqui. E 4, né? E 3, né? Ixi, eu acho que eu botei... Peraí, eu coloquei muito próximo. Vou trazer pra cá. Tá bom aí. Vamos lá. Então aqui é só pegar. Ó. A deu 0. Aqui é A. Aqui é B. Aqui é C. Deu 0, né? Em B do trecho AB deu 240, né? Então 240 eu estou marcando positivo para dentro. Então vamos fazer é isso aqui, né? Isso aqui, 240. No trecho BC dá 240 também. Então aqui, ó, para baixo, 240 e aqui 0. Então vai fazer isso aqui, ó. 240. E aí o outro aqui deu 0. Aí eu tenho que pendurar uma flecha, né? Porque tem uma carga distribuída aqui, ó. A flecha, né, da carga, né, distribuída é de uma viga bem boiada, né? Então a flecha aqui, ó. A flecha do AB é QL2 sobre 8. A carga lá é 10, o L vale 4 ao quadrado sobre 8, né? É 10 mesmo a carga? É 10. O L é 4, né? Tá bom. Vamos ver aqui, 4. 4 ao quadrado, né? Dá 16. 16, 10 vezes, né? 8 dá 20. Então eu vou pendurar uma flecha para cá, ó, de 20. De 20 aqui, né? Então aí é o diagrama. Se eu olhar aqui, deve estar em algum lugar aí o diagrama. Olha aí, né? 240, 240, 20, 20. Né? Aí aqui, vamos fazer aqui do mesmo jeito. 4, 6, 3. Então aqui fica 0, né? 0 aqui, ó, em A. Em B dá 4 positivos, então eu marco para dentro. 4. Aqui dá 4 também, ó. Positivo aqui, ó. Vai ser 0. E ali 0, né? Então aqui é 4. E aqui é 4. Positivo, positivo. Aqui positivo, positivo. A gente dá uma pausa aí. Já só falta poucos minutos, né? A gente vai, na próxima aula, a gente vai fazer a parte do cortante. Tá ok? Sem problema, né? Esse material aqui, né? Eu vou ver se tá eu vou disponibilizar a gravação, mas vocês depois me confirmam, né, se tá tudo ok, tá ok? Tudo certo? Então eu vou pegar aqui as presenças de vocês. Todo mundo respondeu presente? Então eu vou salvar aqui no arquivo. Vou pegar aqui estática 22, né? Aula 1. Pronto, tá aí. Eu salvei. Então, tá tudo ok. Então a gente encerra por aqui. Deseja na próxima semana, né? Você já pode começar a fazer esse exercício, né?
Eu recomendo já você fazer... eu estou fazendo esse 1.8. Deixa eu ver, tem uns outros aqui mais simples, eu não sei. O problema é que não vai ter. Os outros são mais complicados. Não, vocês tentam fazer, né? Fazer a parte do cortante. Na próxima aula a gente confere, tá ok? Tá bom? Então aí pode pegar outros exercícios também mais simples para tentar seguir a mesma lógica, entendeu? Para poder treinar a questão de diagrama, tá ok? Então a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Então, uma boa noite a todos.